sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, For it is a human number. Its number is 666. Muito bem, amigos. Chegamos finalmente ao 6º capítulo desta série, onde comento a discografia das minhas bandas prediletas. E hoje, finalmente, chegamos ao Iron Maiden, a tão esperada discografia do Iron Maiden. Bem, como vocês sabem, o Iron Maiden lançou ao longo da sua carreira 17 álbuns de estúdio. Do primeiro, auto-intitulado Iron Maiden, em 1980, ao último, lançado em setembro do ano passado, Senjutsu. Bem, eu vou comentar então a discografia dessa banda, né? Essa que foi de fato uma das primeiras bandas que eu escutei como fã, né, do heavy metal. O primeiro disco que eu escutei, na verdade, uma fita cassete do Somewhere in Time, fita que me foi emprestado pelo Afonso, lá da Vila Curuçá, na Zona Leste de São Paulo. Ele que hoje é proprietário da loja virtual Metal Maniac. Confiram o site metalmaniac.com.br, né? E aí, a partir da amizade com ele, a gente começou a ouvir, né, os discos do Iron Maiden. Ele logo comprou o No Prayer for the Dying, né? Foi justamente aquela época, 89 e 90. E o primeiro disco que eu comprei foi o Seventh Son of a Seventh Son, em 1990. Primeiro disco de vinil que eu comprei, eu ainda tenho ele aqui, né? Eu comprei, primeira vez que eu fui na Galeria do Rock, eu comprei o Seventh Son e o Dr. Feelgood, do Motley Crue. Muito bem, e hoje então, mais de 30 anos depois, eu vou comentar com vocês a discografia do Iron Maiden. Como é uma discografia extensa, né, não vou perder tempo, vamos direto à minha lista. Como sempre, eu vou falar da discografia indo do pior ao melhor, ou mais exatamente, daquele que eu menos escuto, que eu menos gosto, àquele que eu mais gosto. Embora, na verdade, eu escute sempre, frequentemente, de tempos em tempos, toda a discografia da banda, né? Como qualquer fã de heavy metal que se preze. Muito bem. Qual é o disco, né, que eu acho não tão bom, né? Bom, mas que na lista fica em 17º lugar. Eu vou, e é quase que uma unanimidade nas listas, né, colocar esse disco aqui no fundo dessa lista dos melhores. O Virtual Eleven, lançado em 1998. Como vocês sabem, foi o último disco da era Blaze Bayley, né? O Iron Maiden, ele tem 4 grandes fases, na minha opinião, né? Você tem a primeira fase dos 2 primeiros discos com Paul Di'Anno, depois a fase de ouro, digamos assim, com Bruce Dickinson, né, que vai de 82 até 92, 93, quando ele saiu da banda, né? Saiu em 93. Aí em 94 assumiu em seu lugar o Blaze Bayley, né? E que ficou até o ano 2000, quando a banda lançou o Brave New World, né, na volta do Bruce Dickinson, né? De fato, a trajetória da banda é marcada por essas diferentes fases dos vocalistas, né? É claro que a fase da volta do Bruce Dickinson, ela é diferente da primeira fase do Bruce Dickinson, porque a banda, a partir de então, começa a tocar com 3 guitarristas, e os álbuns desse período, né, dos anos 2000 para cá, eles se caracterizam por uma certa musicalidade mais complexa, né, quase que um rock progressivo, né, por conta da duração longa das músicas, né, embora, assim, tenha muitos fãs que tenham um certo pé atrás com essas músicas um tanto quanto longas e repetitivas. E é por isso também que, como não é surpresa para ninguém, né, e como é mais comum, eu vou colocar na minha lista, né, primeiro os discos da fase do Blaze Bayley, e esse aqui de fato é o mais fraco dos dois, né? E aí depois eu vou mesclar um pouco aí algumas fases na sequência, mas eu vou deixar como os principais, de fato,
os discos da era dourada ali entre o Killers e o Seventh Son, ou seja, entre 81 e 88. Muito bem, esse disco aqui então, ele tem alguns momentos bons, né? Especialmente na música Lightning Strikes Twice, When Two Worlds Collide, acho que é a minha preferida, né? Don't Look to the Eyes of a Stranger também. Mas tem alguns momentos muito ruins, né? Especialmente essa última canção aqui, Como Estais, Amigo? Como Estais, Amigos? Né? Em que os ingleses tentam se reconciliar com os argentinos, né? De quem eles tomaram, né? As Ilhas Malvinas. Então, eu acho um momento muito constrangedor desse disco, né? Que, como disco, ele até funciona, e o Blaze Bayley funcionou no estúdio, os discos não são assim tão ruins, mas ao vivo, de fato, a atuação dele, né, a performance dele é muito inferior de todos os outros vocalistas do Iron Maiden. Então, Virtual Eleven é o 17º álbum na minha lista. Na sequência, eu vou de The Final Frontier, de 2010, né? Um álbum que é já dessa fase mais recente, da fase atual, né? Com os 3 guitarristas, Adam Smith, Dave Murray e Yannick Gers, né? E é uma fase caracterizada assim por algumas canções muito longas e às vezes um pouco tediosas. Por exemplo, esse disco ele fecha com uma canção chamada When the Wild Wind Blows, que eu acho muito fraca e eu não entendo porque eles na turnê desse disco eles executavam essa faixa. Tem alguns momentos bons, né? Mesmo em músicas longas, como The Talisman e até mesmo Isle of Avalon. Mas tem alguns momentos ruins, além dessa última faixa. A faixa de trabalho Coming Home também eu não gosto. Enfim, é um disco que da fase atual eu acho o mais fraco. The Final Frontier, de 2010, em 16º lugar na minha lista. Em 15º, o recentemente lançado, né, 2015, The Book of Souls, né, eu tenho aqui nesse formato, né, comprei importado na Itália, formato livro mesmo, né, o livro das almas em livro, né, um formato bonito, toda uma arte, né, todo fã do Iron Maiden gosta dessas artes, dessas lembranças, né, de todos esses objetos, né, que o Iron Maiden produz, assim, e ganha muito dinheiro com isso. Mas falando da música, né, esse álbum, né, que por conta até dessa arte causa assim bastante expectativa, mas também não é um grande disco assim se comparado à discografia do Iron Maiden como um todo. Não é um disco ruim, é claro. Tem bons momentos, né? As 4 primeiras músicas são muito boas. If Eternity Should Fail, Speed of Light, né, uma música um pouco mais direta, The Great Unknown e The Red and the Black. The Red and the Black talvez seja a melhor música desse disco, né, desse álbum, mas é uma música que tem esse vício, né, do Iron Maiden mais recente de canções longas, um tanto quanto repetitivas, né? Talvez com uma pretensão de chegar a uma espécie de heavy metal progressivo, que eu acho que não é muito bem a deles, apesar dos solos de guitarra, né? E de tantas músicas longas que a banda fez com muita felicidade, com grande sucesso até. Músicas grandes como To Tame a Land, Rime of the Ancient Mariner. Mas essas músicas elas tinham, né, toda uma elaboração, uma mudança de ritmo, passagens diferentes, mas essas músicas dos discos mais recentes são tanto quanto repetitivos, os riffs, né, intermináveis. Enfim, é um disco, né, que é bom, mas não é dos melhores. Também fica aqui na minha lista em 15º lugar. 14º eu coloquei o No Prayer for the Dying. Vou mostrar aqui o disco em CD. Esse disco aqui, No Prayer for the Dying,
de 1990, né? Foi lançado em 1990. Não, deixa eu conferir aqui a data no seu. Muito bem. No Prayer for the Dying, que é um disco bom, né? Em que as músicas elas são mais diretas, mais curtas, né? Depois do Seventh Son, né? Aquela coisa um pouco mais elaborada, quase chegando justamente nesse elemento progressivo que eu comentei, a banda resolveu, né, tirar teclado, fazer músicas mais diretas. O próprio Bruce Dickinson, nesse álbum, ele tá cantando de forma parecida com o Brian Johnson do AC/DC, né? Especialmente na canção Holy Smoke, né, que foi o single, né, desse disco. Tem alguns momentos muito bons, como Tail Gunner, Fate's Warning, The Assassin é muito boa, né? Eu gosto muito dessa música. Tem alguns momentos ruins, fracos, né? Especialmente Hooks in You, aqui que eu acho um momento até meio constrangedor. Mas é um disco bom, mas que não é excelente. É bom, né? É legal, gostoso ouvir. Tem a Mother Russia, né? Que é uma canção épica, mesmo não sendo tão longa, né? É uma canção curiosa também, né? 1990, Mother Russia, e uma espécie de saudação do fim do regime soviético, né? Claro, né? Uma banda inglesa, multinacional, de certa forma, pelo menos no seu alcance, né? Que uma banda que atingiu um público em todo o universo, né? Em todos os países, né, saúda o fim do regime soviético, o fim da cortina de ferro, né, tem todo esse triunfalismo liberal, né, nesse disco, né. Muito bem, No Prayer for the Dying, 14º lugar. 13º, The X Factor, um disco também da fase Blaze Bayley, né, um disco sombrio, pesado, interessante, às vezes um pouco repetitivo, mas de fato muito bom. Abre com Sign of the Cross, uma música muito boa, né, que até hoje a banda executa ao vivo, né, nessa última turnê. Era uma das canções, né, da turnê do Legacy of the Beast. Lord of the Flies, uma das melhores da fase Blaze Bayley. Fortunes of War, né, aquela levada típica do Steve Harris, bastante pesada. Mas tem alguns momentos um pouco repetitivos, como na canção Blood on the World's Hands e a última, The Unbeliever. Eu acho canções um pouco repetitivas, um pouco já nessa fase mais recente do Iron Maiden, né? E das composições do Steve Harris, sobretudo. Mas tem momentos realmente muito bons. Outra faixa muito boa, Judgment of Heaven, né? Então é um disco muito bom, né? Apesar de ser da fase Blaze Bayley, é um disco muito bom. O Blaze Bayley soa muito bem em estúdio, um disco pesado, um disco que vale a pena para quem não escutou ou não se lembra muito, escutar de novo. Esse foi um dos primeiros CDs que eu comprei, né? Ele foi lançado em 95 e até é um CD que outro dia eu coloquei aqui para escutar. Ele até tá falhando, porque é um dos mais antigos que eu tenho aqui em casa, né? Foi o primeiro disco do Iron Maiden que só saiu no formato CD, assim, né? E aí depois fizeram algumas versões em vinil, que são raríssimas, né? Esses dois discos da fase Blaze Bayley é raríssimo encontrar em vinil, né? Claro, tem os colecionadores aí que tem, mas circula menos, né, do que os discos clássicos. Muito bem, em 12º lugar eu vou de Dance of Death, de 2003. Esse álbum aqui que tem, para muitos, a pior capa, né, do Iron Maiden. É uma banda que tem capas tão legais, né, mas essa capa aqui de fato é muito estranha. Dizem que eles optaram por utilizar uma versão não acabada da arte, enfim. Mas o disco ele tem bons momentos, né? Wildest Dreams, Rainmaker, No More Lies, Passchendaele, né? Boas músicas, e especialmente Dance of Death, né? Uma música muito boa, né? Que é a faixa título, que embora
Tem alguma coisa também dessa fase, né, e dessas canções longas e repetitivas, mas é uma ótima canção, uma letra, enfim, uma melodia bem interessante. Então, 12º lugar, Dance of Death. Em 11º, nós vamos de Senjutsu. Esse disco aqui, lançado ano passado, né, e que foi tão comentado, né? Tão comentado porque foi uma surpresa, né? O disco tem aqui 2 capas, né? Na frente e no verso, toda uma arte. É um disco que, né, por um lado, ele foi melhor, né, do que... Ele é considerado melhor do que se esperava, do que os últimos álbuns. E, de fato, ele é melhor, por exemplo, que o Book of Souls. E, em minha opinião, até melhor que o Dance of Death. Certamente melhor do que o Final Frontier. Mas ele tem também os defeitos dessa fase, que são as músicas longas, repetitivas, alguns clichês que a banda insiste em usar, né? Mas é melhor de fato, né? Talvez o melhor aí dos últimos 10 anos, né? Então, um bom disco, né? Especialmente eu destaco não tanto aquela canção The Writing on the Wall, que foi trabalhada né, como a faixa assim, carro-chefe do disco, né? Que eu acho uma música boa, mas nada demais. Eu gosto realmente mais das músicas, por mais longas que sejam, do disco 2. Darkest Hour, Death of the Celts, Department, né, que talvez seja o grande momento do disco, mas também o pior momento, porque é uma música que talvez fosse melhor produzida, melhor mixada, ela poderia ali perder 1 ou 2 minutos e virar um grande épico do Iron Maiden. E aí a melhor, né, como muitos têm apontado, é a última música, Hell on Earth, né? É a música mais forte e tal. Ela tem uma introdução também longa, cansativa, mas ela é muito boa, forte, né? Então é o grande momento desse disco, em minha opinião. Um disco bom, não é o melhor dessa fase dos anos 2000, vocês vão logo saber qual é, vem na sequência, mas é um bom disco, melhor do que os anteriores, e é por isso que tanta gente ficou tão entusiasmada com esse disco, apesar dos pesares. Então essa é a minha opinião sobre o Senjutsu do Iron Maiden, né? Muito bem, já estamos aí, então, Senjutsu foi o 11º, e o 10º, né, abrindo aí já o top 10, em minha opinião, A Matter of Life and Death. Um disco que, no fundo, é muito parecido com Senjutsu, mas na minha opinião, na minha modestíssima opinião, sei que vocês podem discordar e quero saber qual é a lista de vocês, mas esse disco é melhor, na minha opinião, do que o Senjutsu. Ele tem também músicas longas, tem uns clichês, mas ele me soa mais pesado, e as canções são melhores, especialmente 2 canções que são as melhores do disco, em minha opinião: The Reincarnation of Benjamin Brigg e For the Greater Good of God, né? Uma canção que eles também executavam na última turnê. Eu gosto também bastante da faixa Brighter Than a Thousand Suns e das 2 primeiras, Different World e These Colors Don't Run. É um disco bom, né? Eu gosto muito desse disco. Não tem muito porquê, é uma coisa um pouco subjetiva, mas enfim, ele segue, como eu disse, o padrão desses discos, mas gosto mais dele. Agora, de fato, o melhor dessa fase dos anos 2000 foi o disco que representou a volta do Bruce Dickinson e o momento em que a banda se tornou um sexteto, né, com 3 guitarristas, né, que é o Brave New World do ano 2000. As primeiras 3 faixas, elas são do mesmo nível, na minha opinião, da fase dourada do Iron Maiden, né? The Wicker Man, né? Ghost of Navigator é a minha favorita desse disco, e Brave New World, né? Essas 3 são... Depois vem Blood Brothers, que eu não gosto tanto, The Mercenary, ótima canção, Dream of Mirrors, boa, mas longa e um pouco repetitiva, The Fallen Angel, muito boa, The Nomad também, uma época muito boa,
Out of the Silent Planet, né? Já foi o single, mas não acho tão. E The Thin Line Between Love and Hate, que fecha o disco, é a mais fraca, mas de fato um disco bom, dos melhores e, na minha opinião, o melhor dessa fase atual do Iron Maiden. Bem, em oitavo lugar eu vou de Fear of the Dark, né? O grande sucesso comercial da banda, lançado em 1992, da turnê do primeiro show do Iron Maiden que eu fui, em 93, no antigo Palestra Itália. Esse disco, né, que tem, além da Fear of the Dark, né, que é um grande sucesso, né, eu confesso que eu estranhei muito ao ouvir o Iron Maiden tocando nas rádios comerciais com Wasting Love, mas tudo bem. Por outro lado, Be Quick or Be Dead, né, a música mais rápida do Iron Maiden, mais pesada, né? From Here to Eternity, aquelas canções meio AC/DC, mas boa. Afraid to Shoot Strangers, aquela épica, né, que, né, boa, mas também um pouco tocada demais, talvez, nos shows. E uma que abre o disco 2, The Fugitive, eu acho muito boa. Judas Be My Guide também. Além, é claro, da faixa título, que embora, né, também tenha sido tocada ao vivo demais, né? Acho que a banda poderia dar um pouco de férias para essa canção nas execuções ao vivo, mas é de fato uma grande canção, Fear of the Dark, e um ótimo disco em oitavo lugar na minha discografia. Em sétimo lugar, para desagrado de muitos, talvez os fãs do Iron Maiden mais antigo, o primeiro do Iron Maiden, auto-intitulado Iron Maiden, de 1980. Esse disco, né, claro, ele é um disco, para um disco de estreia, ele é fantástico, né, com Prowler, Remember Tomorrow, Running Free, Phantom of the Opera, que é a minha canção favorita, a faixa favorita desse disco, Transilvânia, né, uma das músicas instrumentais que eu mais gosto, Strange World, uma ótima balada, Charlotte the Harlot, primeiro capítulo, né, de uma série que vai se encerrar com 22 Acacia Avenue, do Number of the Beast, e a faixa título. Enfim, um disco excelente, histórico, clássico, né? Mas digamos assim, um degrauzinho abaixo dos melhores do Iron Maiden, que são aqueles 6 discos lançados entre o Killers e o Seventh Son. Esses são de fato os melhores. Eu vou pegar aqui os discos em vinil dessa fase, né, do Seventh Son, do Killers ao Seventh Son. E aí, qual que é o sexto, né? O sexto não poderia ser outro, The Number of the Beast, né? É uma coincidência, talvez não, mas The Number of the Beast é, na minha lista, o sexto colocado. Por quê? Porque, apesar de ser um disco excelente, clássico, absurdamente bom, e qualquer disco desses 6, na minha opinião, que alguém colocar como o primeiro, tá bem escolhido, né? Não acho nenhum absurdo, mesmo o Number of the Beast, mas que eu coloco um pouco abaixo porque ele tem 2 canções assim um pouco mais fracas, que são Invaders e Gangland. Mas, por outro lado, ele tem, né, algumas das melhores, como a faixa título, Until the Hills, Hallowed Be Thy Name e 22 Acacia Avenue, que, por razões óbvias, é a minha favorita do Iron Maiden, da discografia como um todo. Ok? Em quinto lugar, agora abrindo os top 5, Seventh Son of a Seventh Son, né? Como eu disse, o primeiro disco que eu comprei, né? Essa capa maravilhosa, essa arte fantástica. Destaque, né, para, na minha opinião, Infinite Dreams, The Evil That Men Do, The Prophecy, The Clairvoyant, né? Essa que deu origem a essa arte aqui, que, como vocês notaram, é aquela que eu mais gosto do Iron Maiden. E, enfim,
um disco excelente, muito bom. É claro, tem o uso do teclado. A faixa título é uma faixa épica, mas daquelas que realmente, né, digna assim digamos assim, de uma banda que se pretende em muitos momentos a fazer um rock ou um heavy metal progressivo. Então, esse disco é muito bom, mesmo que ele tenha esses momentos mais menos diretos, mais difíceis, mais longos, né? Muito bem. Em quarto lugar, eu vou colocar Killers, né? Que, como o nome diz, é um álbum matador. E aqui um disco pesado, né? Um disco, né, que o Iron Maiden soa assim, né, com a bateria do Clive Burr, né? Especialmente forte e rápido, né? Mas o disco é tão bem produzido, as canções são tão boas que ele tá de fato um degrau acima do primeiro, e ele entra então na minha discografia na faixa aqui dos melhores, daqueles que, em minha opinião, todos esses 6 discos recebem nota 10, e o Killers não é diferente. Desde o início, né, a introdução com The Idols of March, Rothschild, Murders in the Rue Morgue, Another Life, Gengis Khan, Innocent Exile, a faixa título, Prodigal Son, Purgatory e Drifter, né? Fantástico álbum do Iron Maiden em quarto lugar. Agora, os 3 melhores. Peace of Mind vai ficar na terceira posição. Disco de 1983. Primeiro disco com Nico McBrain na bateria. Desde então ele não saiu mais. Um disco fantástico. A banda aqui no auge. As composições, né, excelentes. Produção do Martin Birch, né? Todos esses discos da fase, da melhor fase do Iron Maiden, foram justamente os discos produzidos pelo Martin Birch, né? Do Killers ao Seventh Son. E aí, né, o produtor do Deep Purple, do Rainbow, fez um trabalho excelente aqui. E dá para destacar novamente todas as canções do início ao fim, de Where Eagles Dare até To Tame a Land, né? 9 músicas excelentes desse maravilhoso Peace of Mind. E agora, qual será, em minha opinião, o melhor? Essa é uma dúvida cruel, né? Se você me pergunta um dia, eu respondo uma coisa, no outro eu posso responder outra. Hoje eu vou tentar votar não com o coração, mas com a razão, e eu vou colocar o Somewhere in Time em segundo lugar. Embora talvez, de um ponto de vista afetivo, seja o primeiro, porque foi o primeiro que eu escutei na vida, né? Então, até hoje, o início de Called Somewhere in Time, ele já me remete, né? Aquela primeira vez que eu fui, digamos assim, conquistado pelo metal. Wasted Years, né? Sea of Madness, eu acho maravilhosa essa canção, Sea of Madness, a interpretação do Bruce Dickinson. Heaven Can Wait. Depois o segundo lado, no lado B, abre com The Loneliness of the Long Distance Runner, né? Só o título já é lindo, né? Stranger in a Stranger Land, Deja Vu e Alexander the Great. Esse disco é maravilhoso, a arte sem dúvida é a melhor da história da banda, uma verdadeira obra de arte, né? Qual fã do Iron Maiden não fica até hoje procurando algum detalhe não percebido dessa capa, né? Que remete à história da banda e enfim, a outras canções. Mas o melhor, vou ficar hoje pelo menos com Power Slave, de 1984. É difícil, assim, talvez porque, ao contrário do Somewhere in Time, aqui nós temos uma questão mais distribuída em termos de composição das músicas, né? Porque no Somewhere in Time não temos nenhuma música do Bruce Dickinson, aqui temos, como por exemplo a faixa título, que é uma das melhores. Mas temos 2 Minutes to Midnight e Back in the Village, que é a dupla Smith-Dixon, né? Que sempre compõe canções ótimas. Mas também temos, né, a genialidade de Steve Harris compondo
A primeira e a última, especialmente, Aces High e Hymn of the Ancient Mariner, que é também uma das melhores do Iron Maiden. Então, hoje eu vou ficar com Powerslave como o melhor disco do Iron Maiden, mas eu sei e eu quero saber qual a opinião de vocês. Qual é o melhor disco, qual é o pior? Vocês concordam com essa lista que eu fiz? Provavelmente não, então digam, façam seus comentários neste vídeo. Eu gostaria de encerrar apenas mostrando que eu também tenho, claro, na minha coleção os discos ao vivo, né, do Iron Maiden, no formato vinil, né, desde o Made in Japan, passando pelo Live After Death, e a Real Dead One e a Real Live One, né, que depois foi lançado num CD só, né? Então tá aqui na minha coleção, claro, tem aquela coleção que forma a carinha do Ed, né? E tenho, né, também, além da versão do livro, a versão ao vivo, né, do capítulo ao vivo do Book of Souls. Tem uma porrada de DVD com shows da banda, como o Flight 66 e por aí vai. É isso, meus caros. Essa foi então a minha lista de discos do Iron Maiden, os meus comentários sobre essa banda que nós todos adoramos. E é isso. Continuem curtindo o metal. Até a próxima.